Se você sente dor no joelho, tenho certeza de que cometeu pelo menos um desses 5 erros que estão atrasando completamente a sua recuperação. Então fique até o final do vídeo porque vale a pena ouvi-los com atenção. É provável que durante esses momentos em que você sente dor no joelho, tenha cometido algum desses erros. Essa situação é compreensível. Você pode se sentir desorientado, tentando evitar se machucar ainda mais. Ou pode ter ouvido conselhos inadequados ou desatualizados, até mesmo de médicos e profissionais de saúde. Por isso, eu preparei este vídeo. Quero te ajudar a entender os episódios de dor e quero te ajudar a tomar as melhores decisões para que você possa se recuperar o mais rápido possível. Então vou te apresentar esses 5 erros rapidamente, baseados na ciência, com um bom embasamento de experiência pessoal. O primeiro deles, sentir medo. O medo ou a preocupação diante da dor são reações bastante comuns. No entanto, é crucial enfrentar esses momentos difíceis com serenidade. Sucumbir ao pânico só leva a um aumento da percepção da dor, alimentando a crença de que você não vai superar essa situação ou de que não existe solução alguma. Isso acontece muito. Pessoas que têm artrose no joelho e descobrem isso começam a pensar que se essa artrose não desaparecer, nunca vão melhorar. Dor é um mecanismo muito complexo que até hoje temos dificuldade para entender e que não depende apenas de um único fator. Você deveria entender que sentir dor é uma parte natural da vida. A falta de sono, o esforço físico e o estresse são fatores importantes que podem contribuir para o desenvolvimento de que Clínica L. E é olhar a mente e crescer. Gestos lindos na sua mente, você, um tom igual a uma canção de amor. Aficionados, Montes. Que você pode aumentar a sensação de dor simplesmente se esses pensamentos inundarem sua cabeça. Você só precisa pensar em uma criança que se machucou, um dodói, um ferimento, e como ela reage de forma exagerada, mesmo que esse ferimento seja pequeno. Então coloque um curativo, como uma criança faria no machucado. Elimine completamente esses pensamentos da sua cabeça. Concentre-se no que há de bom e no que você pode fazer de positivo com suas pernas, já que elas são totalmente válidas. E por alguns dias de dor, isso não vai mudar. Então, a dor é realmente real e está associada a um dano que existe na sua articulação? Ou ela é mais induzida pelo pânico e pelos pensamentos que você tem aqui dentro? Uma reflexão muito interessante. Segundo erro, evitar se movimentar, ficar o dia todo em repouso por medo de provocar mais dor ao se mexer. É uma das piores decisões para enfrentar um episódio agudo. Após 3 dias de repouso absoluto, as fibras musculares começam a atrofiar, o que reduz a capacidade do seu joelho de tolerar esforço. Mais repouso significa mais fraqueza e menos tolerância ao movimento. Os exercícios controlados de baixo impacto ajudam você a manter a mobilidade e a força muscular. Existe um monte de alternativas de exercícios fáceis, simples, que você pode fazer quase sem mexer a sua articulação e que vão te permitir combater essa inatividade e essa atrofia. Certifique-se de experimentar exercícios leves, adaptados às suas possibilidades, como os que você pode encontrar no meu canal. Eu tenho centenas de vídeos. Esses exercícios não vão piorar a dor, nem vão piorar a sua situação, mas sim vão te ajudar a manter essas capacidades físicas, para que depois desse episódio você não tenha problemas para retomar sua vida normal, nem sinta mais dor. Devido a esse descondicionamento, o único repouso que precisamos valorizar são as horas de sono que temos durante a noite. E eu te faço aqui uma boa pergunta. Quando você faz uma cirurgia no joelho, de onde realmente vem o problema? Da operação em si ou do tempo que ficamos em repouso sem mexer o joelho depois da cirurgia? Bem, na maioria das vezes, é por causa desse período de inatividade. Existem estudos que mostram que perdemos cerca de 3% a 5% de massa muscular durante uma semana.
Imagine se prolongarmos isso por meses, imagine se fizermos isso em uma idade avançada, onde é muito mais difícil recuperar essa capacidade, essa quantidade de massa muscular nas pernas. Terceiro erro, colocar uma joelheira. A joelheira pode ser uma faca de 2 gumes. Por um lado, ela pode te ajudar a reduzir o desconforto nos episódios de dor mais intensa, dor aguda, ou deixar seu joelho mais estável ao estar envolvido quando você faz um esforço. No entanto, por outro lado, usá-la de forma constante traz graves consequências para a saúde das articulações. Pense nisso. Ao usá-la, estamos substituindo a importante função estabilizadora da musculatura que envolve o joelho. Se a usarmos por meses, com o tempo, os músculos vão deixar de cumprir essa função, atrofiando-se, assim como acontece com o repouso. Na verdade, a atrofia muscular é a perda do diâmetro das fibras, a perda de força e de capacidade. Tudo o que você não usa no seu corpo acaba perdendo. Existe uma expressão em inglês muito boa. Não que eu seja um grande falante de inglês, mas é assim: use it or lose it. Use ou perca. Ao atrofiar, esses músculos aumentam a instabilidade do joelho, tornando-o menos capaz. E que diante de um estresse um pouco mais forte, como pode ser subir escadas ou levantar da cadeira, a dor apareça com mais facilidade. Esse uso constante da joelheira gera, aos poucos, uma dependência para realizar suas atividades diárias. Chega um momento em que, sem a joelheira, sente dor, com ela não sente. Então, o que você decide? Usar essa joelheira todos os dias da semana, desde que você acorda até a hora de dormir, é um círculo vicioso que se alimenta constantemente. Mais fraqueza, mais dor, mais necessidade da joelheira e assim por diante. Portanto, minha recomendação é usar uma joelheira apenas para aquelas atividades que são mais exigentes, para aqueles momentos em que realmente há muita dor. E durante um período curto, não mais do que 3 dias, 7 no máximo, eu recomendo 3 dias no máximo, certo? Mas nunca ultrapasse 7 dias, nunca ultrapasse esse número tão importante, porque isso pode ter consequências sérias. Não se esqueça, toda vez que você deixar de usar seus músculos, vai acabar perdendo essas capacidades. E se já temos uma idade avançada novamente, são capacidades que vão ser muito difíceis de recuperar e que vão exigir muito tempo e esforço. Perdemos as coisas muito rápido, mas as recuperamos muito devagar. Infelizmente, nosso corpo é assim. Quarto erro, não dar importância ao sono. O sono é a base da recuperação, tanto se você tem uma lesão, quanto se está passando por um período de mais dor. Priorizar a qualidade do sono é indispensável para encurtar o processo de recuperação. Já comentei isso antes. A dor não envolve apenas os seus joelhos, mas sim um monte de fatores que existem ao redor de você, do seu corpo, das suas capacidades. Fazem com que a dor apareça ou não apareça. Nós não somos um joelho, não somos artrose de joelho, não somos desgaste de joelho, não somos problemas de menisco. Somos uma pessoa com um contexto muito individual. Durante o sono, ocorre uma série de processos biológicos cruciais que contribuem para a saúde e o bem-estar em geral, e desempenham um papel crucial na regulação do humor, ajudando-nos, por exemplo, a manter um equilíbrio emocional saudável. A falta de sono induz mais dor, provoca mais pensamentos negativos e reduz o processo de cicatrização e recuperação, porque é durante a noite, quando dormimos, que nosso corpo se regenera. Então imagine o impacto que isso realmente tem sobre a sua dor e sua recuperação a nível celular. Durante o sono, ocorrem todos esses processos de reparação e eliminação de toxinas, o que obviamente contribui para manter a boa saúde dos tecidos e dos órgãos. Quando a dor nos joelhos é intensa, pegar no sono pode ser um grande desafio. Eu entendo perfeitamente. Você pode usar almofadas de diferentes tipos para colocá-las entre os joelhos ou debaixo dos joelhos se você dorme de barriga para cima. Eu, pessoalmente, recomendo as almofadas de amamentação, aquelas que as mães usam para amamentar os bebês, pois são muito adaptáveis, podem ser colocadas facilmente entre os joelhos, debaixo deles, sem nenhum esforço, e geralmente são muito leves. Colocar, especialmente entre os joelhos, se você dorme de lado, é muito útil para problemas de menisco e também colocar debaixo dos joelhos. É muito útil para as pessoas que sentem dor com as pernas completamente esticadas. Você pode dizer,
Ô Marcos, mas é que eu me mexo muito durante a noite. Bom, o importante é que você consiga passar por esse primeiro momento do sono, que consiga adormecer rapidamente, porque depois a noite vai funcionar melhor. E se você acordar por causa da dor, que consiga voltar para uma posição que eu chamo de segura, na qual você sinta menos dor e seja mais fácil adormecer. E aqui eu trago um fato curioso. Não sei se vocês conhecem Roger Federer, um grande jogador de tênis. Quando ele começou a chegar a uma certa idade, a partir dos 35 anos, viu seu nível esportivo cair drasticamente. Ele teve um ano em que não conseguiu grandes conquistas comparado com os anteriores, obviamente, e começou a priorizar o sono. Em vez de dormir 8 ou 9 horas, passou a dormir até 10 ou 11 horas por dia. Isso permitiu que ele recuperasse uma capacidade excepcional e pudesse enfrentar jogadores muito mais jovens do que ele, com uma condição física excelente, e continuar mantendo sua hegemonia por muitos anos. Um exemplo, uma anedota muito forte que nos mostra a importância do sono na recuperação, especialmente em atletas. Eu recomendo que você tente ir para a cama antes do habitual. Procure não se expor às telas da TV nem às telas do celular, tudo bem? E se você se expuser a elas? Bom, que coloque um desses filtros de luz laranja ou que use esse tipo de óculos que servem para bloquear a luz azul, pois ela bloqueia a produção de melatonina, substância indispensável para conseguir dormir bem. Então evite usar esse tipo de telas antes de dormir. Jante pelo menos 2 horas antes de deitar e mantenha uma temperatura de uns 18 graus dentro do quarto. Siga essas recomendações quando estiver passando por um episódio de dor mais aguda e tente ir dormir um pouco mais cedo. E eu te garanto que isso vai ser um fator determinante na hora de se recuperar dessa dor e retomar a vida que você tinha antes. Chegamos ao quinto erro: ignorar a dor. Muita gente faz isso. Começa a sentir dor e continua fazendo atividades que causam dor, ignorando completamente o problema. Sei disso pela minha mãe, que continuou fazendo muitas atividades, mesmo com dor, como se ignorássemos, como se nada fosse acontecer. Por favor, é melhor tirar um minuto para refletir, pensar naquilo que está causando mais incômodo e deixar isso de lado por um tempo, enquanto durar esse episódio de dor. Não se preocupe, porque agora, no final do vídeo, vou te ensinar a diferenciar o que é uma dor intensa do que não é. Vale a pena ignorar a dor no joelho e continuar com atividades intensas? É tentador, principalmente se você tem planos ou compromissos para o fim de semana e não quer cancelar ou está aguardando há muito tempo. No entanto, é fundamental entender que tanto o repouso absoluto quanto a atividade excessiva são totalmente desaconselhados. Ignorar a dor pode piorar a lesão e prolongar o tempo de recuperação. É fundamental prestar atenção aos sinais que seu corpo envia e tirar o tempo necessário para se recuperar adequadamente. Eu sempre digo que o exercício, a atividade e o descanso são como uma balança, você tem que estar sempre equilibrado. Se descansarmos ou nos exercitarmos em excesso, sem descanso suficiente, a dor vai aparecer, independentemente da condição. Se eu correr uma maratona amanhã sem dormir bem, como nunca corro maratonas, vou sentir dor no joelho. Exatamente. E mesmo que eu faça uma atividade simples, exercícios como os que faço nos meus vídeos, e durma muito pouco, é possível que nos dias seguintes eu sinta dor no joelho. Tão simples quanto isso, sem procurar nenhuma origem, sem saber se é o menisco, a artrose ou a patela que está causando isso para você. A dor não funciona assim e espero que este vídeo te ajude a abandonar essa ideia. Se você tem uma atividade física intensa, programada, e sente dor no joelho, é importante que você tire um momento para avaliar sua situação. Que você coloque, por exemplo, uma joelheira. Não tem problema, certo? Ou que você durma muito mais na noite anterior para que seu corpo esteja mais preparado. Em vez de forçar essa atividade e potencialmente piorar a lesão, considere a possibilidade de cancelá-la, modificá-la ou adiá-la para reduzir o impacto no joelho. Eu já tive muitos pacientes com dor no joelho, você não faz ideia de quantos, e muitos deles, depois de terem trabalhado comigo, depois de terem melhorado, entram em contato comigo. 1, 2, 3, um ano depois, dizendo: Marcos Sacristã, voltei a sentir dor no joelho. E na maioria das vezes, é por causa dessas duas coisas. A primeira delas é abandonar o exercício de fortalecimento do joelho, fortalecimento, estabilidade e mobilidade, e em segundo lugar, fazer uma atividade exigente demais. Marcos Sacristã, voltei a jogar pádel e meu joelho voltou a doer, basicamente. Seu joelho não estava pronto para esse tipo de estímulo tão intenso. Sempre recomendo optar por exercícios progressivos, aumentando a intensidade gradualmente em vez de atividades muito intensas. E sempre ouvir o nosso corpo, a dor que ele gera,
a dor que o nosso joelho, que o nosso corpo interpreta. São sinais que precisamos respeitar para não forçar além das nossas possibilidades. Mas dor não significa que vamos nos recuperar, então tire essa ideia da cabeça. Lembre-se sempre, ouvir o seu corpo é fundamental para uma recuperação bem-sucedida. Se você sentir dor durante uma atividade física, não ignore nem subestime isso. Dar a si mesmo o tempo e o espaço necessários para se recuperar adequadamente é essencial para evitar não só complicações agora, mas também recaídas a longo prazo e garantir uma recuperação completa. Já falei antes dessa escala de dor. Gosto muito dela, é uma das minhas favoritas e uso em quase todos os meus programas. E ela nos ajuda a diferenciar um incômodo de uma dor verdadeira. Eu sempre coloco a dor entre 0, a ausência de dor, e 10, a pior dor que você já sentiu na vida. Obviamente, esses números são muito pessoais, seus, não é a mesma coisa para todo mundo. Uma pessoa que já foi operada várias vezes, que teve que ir para a guerra e que sofreu muita dor física ou fez muito esforço físico, comparada a uma pessoa jovem que nunca teve nenhum tipo de experiência com dor e que, por exemplo, não faz nenhum tipo de exercício. Então, cada um de nós tem um 0 e um 10 diferentes e não podemos compará-los entre nós, certo? Cada um é uma pessoa individual e tem sensações e experiências individuais. Muito bem, lembre-se disso, certo? Isso também vale sempre que tivermos uma dor que está entre 0 e 4, vamos considerar a dor como baixa, leve e segura. O que isso quer dizer? Que é normal sentir algum desconforto ao fazer exercícios ou ao realizar alguma atividade um pouco mais intensa, isso é completamente normal. E esses níveis de dor simplesmente nos mostram que forçamos um pouco além das nossas possibilidades, mas que está tudo bem. A dor começa a passar do 3, estamos no 4, no 5, até mesmo no 6. Cuidado aí, amigos, porque estamos entrando em uma zona perigosa e eu recomendo que você diminua essa intensidade, descanse mais, use uma joelheira, mas apenas por curtos períodos de tempo e se houver uma dor muito mais intensa. Nesses casos, 7, 8, 9, 10. É melhor não forçar o joelho com exercícios adicionais, certo? Reflita sobre suas ações recentes para identificar possíveis causas dessa dor e fazer uso de tratamentos um pouco mais passivos, como a medicação, as massagens ou o repouso na cama. Não falo de passar o dia na cama, mas de dormir mais para aliviar a dor a curto prazo e começar a mexer os joelhos. Chegamos ao final, mas não quero que você vá embora sem acessar um vídeo que também gravei para você e deixei aqui em cima, no canto superior da tela, onde eu te dou as chaves e os pilares importantes para trabalhar na hora de aliviar a sua dor no joelho, não só agora, mas para sempre, durante toda a sua vida. Onde eu te ensino quais são as ferramentas que você precisa ter para poder gerenciar essa dor agora. Como construir um joelho que seja capaz de enfrentar suas atividades do dia a dia, está aí em cima, na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Eu recomendo que você assista para abrir um pouco os olhos e ver o que realmente funciona e o que dá resultados. Espero que tenha gostado do vídeo. Assista de novo, pois contém muitas informações valiosas. E também é difícil, no começo, captar toda a mensagem. Eu agradeço de coração por você ter ficado até o final do vídeo. Espero que você possa compartilhar com as pessoas que precisam, com pessoas que têm dor no joelho, pessoas que possam refletir um pouco sobre esses erros que comentamos, não é mesmo? Tenho certeza de que será muito útil e ajudará essas pessoas a superar esse momento de dor. Me despeço de você deixando um abraço e agradecendo novamente, esperando te ver em algum outro vídeo. Tchau, amigos!